Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho de Marcos, capítulo 14. Agora os versos de 1 a 9. Como nós bem sabemos, nós estamos aí desenvolvendo o Evangelho de Marcos, uma perspectiva mais devocional, menos expositiva e mais devocional. Eu gostaria de fazer essa leitura agora, Marcos capítulo 14, verso 1 a 9, que os irmãos acompanhassem a nossa leitura. O plano para tirar a vida de Jesus. Dali a 2 dias era Páscoa, que é a festa dos pães asmos. Os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição e matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão e do outro, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando-o o alabastro, derramou o álcool sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 reais e dar-se aos pobres. Murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que molestai-nos? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os têm descomposto, e quando quiserem, podem fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tem. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo do Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Nós estamos percebendo aí o desenvolvimento e, de certa forma, estudando o desenvolvimento do Marcos. Percebemos que, a partir de agora, a partir do verso 14, a Escritura começa a descrever os sofrimentos e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Até esse momento, nós tínhamos visto o nosso Senhor Jesus como profeta, como mestre, e daqui em diante nós vamos começar a contemplá-lo como um sacerdote. Porque nós vamos passar, o livro de Marcos passa a considerar o sacrifício vicário de Cristo sobre a cruz. Nessa perspectiva, eu gostaria de ressaltar 3 aspectos com relação a esse texto. Só a nível de comentário, essas exposições que nós fazemos, elas são tiradas daquele livro Meditações de J.C. Ryle, do Evangelho. Eu gostaria de começar a fazer 3 considerações. A primeira consideração a respeito desse texto, mais em particular nos primeiros 2 versos. Como o Senhor Jesus pode frustrar os desígnios de homens ímpios, fazendo com que esses desígnios redundem em glória para o seu nome. Aqui nos versos 1 e 2, nós estamos vendo que os inimigos de Jesus, os fariseus, as autoridades religiosas que queriam matá-lo, não tinham a intenção de tornar a sua morte um acontecimento público. E aí nós poderíamos aventar vários motivos para acharem que o povo considerava Jesus e gostava muito de Jesus, pelos milagres, por aquilo que ele pregava, com medo dessa reação do povo, mas parece que eles queriam tornar, como é comum a liderança desonesta, tornar os seus atos ímpios e desonestos ocultos na maioria das pessoas. E provavelmente o plano deles era exterminar, acabar com Cristo, Depois que terminasse a festa, depois que o povo voltasse para casa, tivesse voltado para suas casas, e aí eles colocariam o seu plano em evidência. Até seria um pouco mais fácil que isso acontecesse, sem a vista do povo.
Entretanto, nós percebemos, segundo a Escritura e os acontecimentos da história, né, que a providência divina frustrou esse desígnio, assim, político, né? Porque, com certeza, a perspectiva deles era política. Eles não queriam perder, né, o respeito pelo povo, né, a consideração do povo. Entretanto, isso não aconteceu. A traição de Jesus, aquilo que levou a morte, ocorre antes do tempo previsto por eles. E a crucificação de Jesus se dá no momento em que Jerusalém está cheia de gente, está repleta de gente. E a gente percebe claramente, segundo as Escrituras, que o planejamento daqueles homens foi transformado em tolice. Tá? É interessante nós olharmos esse aspecto. Por quê? Porque os planos deles foram frustrados. Pode até parecer que não. Eles conseguiram, né, o seu intento. Eles crucificaram Jesus para a doença do povo. O povo preferiu um assassino, um ladrão, um criminoso a um homem santo, ao próprio Deus. Tá? Mas é interessante porque a perspectiva deles era pôr um fim definitivo no reino espiritual de Cristo. Como se eles dissessem o seguinte: vamos acabar com isso para que isso não se prolongue. Né? E aí a gente tem aquela perspectiva ali em Mateus, acho que no Evangelho de Mateus, que fala da ressurreição, e eles foram testemunhas oculares, esses homens da ressurreição, através dos guardas. E a perspectiva deles foi assim: olha, vamos tapar isso aí, vamos dizer isso, para que essa religião, para que isso não se propague. Eles queriam pôr um fim espiritual, um fim no reino espiritual de Cristo. Mas com essa atitude, eles ajudaram a estabelecer esse reino. Eles pensaram em tornar a pessoa de Jesus uma figura vil e desprezível. É por isso que eles lançam ele na cruz. A cruz é um lugar de assassinos, de bandidos. E o Senhor, quando morre na cruz, ele está nos representando. A vida toda de Jesus, nós vamos ver, não era a vida de um rei, não era a vida de um Deus encarnado, mas de um homem de Deus, porque ele representa em tudo. Aquela imagem que nós temos de Cristo crucificado, que o cristianismo romantizou, né? Na época de Cristo, era uma imagem de alguém vil e desprezível. Por isso que ele foi pregado na gente. E esse era o objetivo deles. Mas, na realidade, esses homens contribuíram para tornar a pessoa de Cristo uma pessoa extremamente gloriosa. Eles pensavam que iriam fazer tudo isso às ocultas, longe da atenção popular, mas, ao contrário, tiveram que fazer isso publicamente. Eles pensaram em silenciar o Evangelho, os discípulos de Jesus, mediante a sua pregação, ou mediante a sua execução, parando, consequentemente, a sua pregação. Entretanto, muniram os discípulos de um tema, de uma mensagem vibrante e extraordinária para toda a história da humanidade. E a gente percebe, é interessante isso, a gente percebe como é fácil para Deus fazer com que os planos dos homens, ou melhor, a ira dos homens aqui em particular, redunde em glória para o nome do Senhor. É o que a gente vê lá no Salmo 76, verso 10. Está falando aí, Salmo 76, verso 10. Olha que a palavra de Deus diz. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Como é fácil para Deus transformar isso é uma linguagem nossa. Ele não transforma essas coisas para a sua glória.
Essa é uma linguagem humana, que vê as coisas acontecendo depois, entende as coisas acontecendo depois que elas acontecem. Porque na realidade, tudo, antes de todas as coisas, já estava decretado, planejado por Deus. E eu gostaria, nessa perspectiva, que nós lêssemos 2 capítulos da nossa confissão em suas sessões. Eu gostaria de ler aqui o capítulo 3 da nossa confissão de fé, a sessão que fala dos decretos eternos. Nós até estudamos isso essa semana aqui, o nosso estudo de quarta-feira. E era o Rafael que estava à frente, falando sobre essa pergunta do Catecismo Menor. Catecismo que toca essa questão. Diz assim, capítulo 3, seção 1. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. De modo que nem Deus é o autor, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das coisas secundárias antes estabelecidas. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essa frase da nossa confissão de fé, que mostra isso aqui claramente na Escritura. Eles tinham um propósito de parar o Evangelho, de acabar com a pessoa e a imagem de Cristo, e todos os seus planos, ou melhor, todos os objetivos, para que eles impetrassem aquilo que eles fizeram, levaram ao contrário. Por quê? Porque Deus, soberanamente, estava por trás de todas essas coisas. De forma que não é Deus o autor do pecado. De forma que a vontade daquelas criaturas más e depravadas não foi violentada, nem foi tirada a sua liberdade na sua ação, nem a contingência das causas secundárias, para que todas aquelas coisas acontecessem da forma como Deus havia estabelecido. E aí a gente vê que Deus é soberano sobre as suas criaturas. Ele é um Deus incompreensível em sua natureza. E por ser incompreensível em sua natureza, ele também é incompreensível por vezes em seus atos, em suas ações. Como diz lá Deuteronômio capítulo 29, verso 29, que fala que as coisas ocultas estão relacionadas ao nosso Deus, mas as reveladas a nós. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Como podemos entender um ser soberano que age segundo a sua vontade, que não exclui a ação humana contrária a essa vontade, as forças malignas que agem contrariamente à sua lei e seus propósitos, mas que conjuntamente contribuem para que esses propósitos sejam executados? Como entender isso? Não tem como entender. Porque nós não temos isso na nossa experiência. E vocês já perceberam que tudo aquilo que é na Escritura não nos é compreensível, está relacionado a uma experiência divina, a um ato divino que não toca os homens, a algo que não pode ser comparado com a nossa vida secular, com o nosso cotidiano, com as nossas ações. Por quê? Porque extrapola isso. E por não entendermos, muitos não creem nas evidências claras que a Escritura dá, como dizendo Deus é luz e não há nele treva alguma, e muitos outros textos que mostram claramente que Deus não é o autor do mal e nem o autor do pecado. Esse é o Deus
todo-poderoso e incompreensível. Como nós vemos na Escritura, abram aí 1 Reis, capítulo 8, verso 27. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. E aí nós estamos vendo a construção do templo, que foi vamos dizer assim, que essa ideia começou em Davi, quando diz, eu tenho uma casa estável, eu tenho um lugar de habitação, e Deus não tem lugar de habitação? E aí no verso 27 nós vemos o desenvolvimento de todo vamos dizer assim, esse desejo no coração de Davi, que era um desejo no coração do Senhor, mas colocado em proporções que os homens pudessem entender que a casa de Deus não seria ali. Porque Deus está em todo lugar. Mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Como entender um Deus, como compreender um Deus de proporções como essa? Impossível. Lá em Romanos capítulo 11, verso 33, a palavra de Deus diz o seguinte, e esse texto é um texto muito conhecido de nós, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O juízo de Deus é insondável, ninguém pode prescrutar. Os caminhos do Senhor são inescrutáveis, ninguém pode medir, nem entender nos seus mínimos detalhes. Impossível. Como entender a mente de um Deus que construiu todo o universo? Você já conversou com um cara que é cabeção? Essa é a linguagem dos jovens, né? Cabeção em física nuclear. Você já conversou? Você não vai entender nada. E olha que ele é homem como você. E para você chegar onde ele chegou, é só você estudar. É lógico que você tem que ter vocação para isso. Mas para você chegar aonde ele chegou, é só você estudar. Estudar o que ele estudou. Agora, se um homem como nós, quando apresenta um conhecimento que não é dele, mas que foi adquirido por ele, que é uma gota daquele conhecimento sobre todas as coisas, eu diria que não é nem uma gota, mas é um microcosmo de todo o conhecimento de todas as coisas que foram criadas. A gente fica assim, sem entender. Como é que você vai querer entender a mente de Deus naquilo que você não pode alcançar? O Senhor Deus não nos deixou cegos. Ele nos deixa pistas claras de quem Ele é, da sua sabedoria e daquilo que Ele está fazendo e quer fazer. Você quer entender os mínimos detalhes? Eu não entendo nem como é que isso aqui funciona. Eu sei que funciona. Eu sei que a eletricidade é uma coisa que existe. Mas não pergunta para mim como essas coisas funcionam. Eu não entendo. Já até estudei, mas esqueci tudo. Se essas coisas simples que nós dominamos, nós às vezes desconhecemos, como nós queremos questionar ou não crer naquilo que está evidente? Não pelos seus detalhes, mas pelas suas consequências na palavra de Deus. Só um Deus soberano pode fazer isso. Só um Deus soberano pode fazer com que todas as coisas aconteçam segundo a sua vontade, mesmo que essas coisas, aos nossos olhos, estejam contra essa vontade. Mesmo que haja uma força contrária,
humanamente falando, e até mesmo espiritualmente falando, com relação a Satanás e aos seus anjos. E mesmo assim, com essas forças contrárias, eles estão fazendo a vontade de Deus, de tal forma que Deus não é autor do pecado, nem a vontade deles é violada, nem é retirada a sua liberdade. Como fazer isso? Eu não entendo. Por quê? Porque homem nenhum pode ter um controle como esse. Deus é um Deus incompreensível. É por isso que muitos dos seus atos não são compreendidos por nós, mas nos são revelados. E isso já nos basta. Olha o que diz Isaías 46, verso 5. Isaías 46, verso 5. A quem me comparareis para que lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Isaías 40, verso de 25 e 26. A quem me comparareis para que ele seja igual, diz o santo. Levantai alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a falhar. Queridos, esse é um exercício de fé que nós temos visto aqui na Escritura. E é interessante porque essas coisas nos são apresentadas. Por quê? Porque quando nós chegarmos numa situação como essa, de não entendermos as coisas, os atos de Deus, não entendemos por que as coisas estão acontecendo da maneira como acontece, nós devemos nos lembrar desses textos e nos submeter a um Deus todo-poderoso que diz em sua palavra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as vezes que o homem se depara na Escritura com isso, ele tenta questionar os arcanos de Deus. A primeira coisa que o próprio Deus coloca em oposição a isso, em comparação a isso, não é explicar como elas aconteceram. Porque o homem não tem mente para entender isso. Mas é colocar as suas consequências, é apresentar as consequências dessas causas. As causas nós não entendemos. Como conciliar essas coisas? Como é que Deus pode fazer isso? E aí ele mostra os resultados. É o que você vê em Jó, capítulo 38. Jó tentando questionar o que estava acontecendo na sua vida. Por que essas coisas estão acontecendo? E da forma como estão acontecendo, por que o mundo está andando desse jeito? Por que a minha vida está desse jeito? Por que essas coisas estão acontecendo dessa forma? Sabe qual é a resposta de Deus para ele? É essa. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os teus lombos como um homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Ele não está mostrando, explicando para Jó como essas coisas acontecem. Mas ele estava dizendo: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? É como diz lá Isaías 40. Olha para o alto. Olha para o alto. É aquele que conta e chama as estrelas. Todas. Pelo nome. E nenhuma delas vem a faltar. Mas não só isso. Ainda na nossa confissão de fé, no capítulo 5, e assim, eu estou citando a confissão de fé porque eu não vejo definição melhor a respeito dessas coisas. Na seção 1 e 2, que fala sobre a providência divina, ele diz assim: pela sua muita sábia providência, segundo a infalível presciência,
e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas. Sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, no momento que os fariseus estavam ali, não, nós vamos fazer isso dessa forma, e assim, estavam planejando, eles se esqueceram de olhar o livro de Provérbios. O homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Como ribeiros de água, é o quê? É o coração do rei na mão, segundo o seu querer, e inclina. Quando eles estavam planejando ali, vamos fazer tudo dia, Deus estava dizendo assim, essas coisas serão públicas. Vamos apagar o Evangelho, vamos destruir a imagem de Cristo, vamos torná-lo desprezível. O Senhor estava dizendo assim, com isso, meu filho será exaltado, e será glorioso em toda a terra. Por quê? Porque é Deus que governa. É Deus que governa. Esse mundo não está solto. Todas as coisas estão acontecendo conforme a sua vontade. É Ele quem sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações, todas as coisas. Mas como isso? Eu não entendo isso. Como é que pode acontecer isso e ser para a glória de Deus? A Bíblia diz isso. A palavra de Deus diz isso. Confia. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. É isso que o Senhor está dizendo. Tá? Tem muita coisa que a gente não vai entender. Mas a gente saber que Deus está governando. Ele está governando para a sua glória. E governar para a sua glória faz bem àqueles que o amam. Ele diz assim, posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a sua causa primária, que é a razão de todas as coisas, é o conhecimento de Deus, e o decreto de Deus, que é a razão de todas as coisas, a causa primária. Todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livres ou contingentes. Sabe o que significa isso? Causas secundárias não são causas primárias, é aquilo que acontece em segundo lugar. Não seria aquilo prioritário, mas é uma coisinha assim, sabe? Que acontece, que é menos importante. Mas se aquilo menos importante não acontecer, nada das coisas importantes vão acontecer. E ele diz também a natureza das causas necessárias, livre ou contingente. Deus ordena todas essas coisas. Todas elas. E Ele faz com que todas essas coisas contribuam para que a sua vontade e os seus propósitos sejam estabelecidos. Para que as coisas aconteçam da maneira como precisam e devem acontecer. Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livre ou contingente. Quem trabalha com administração, planejamento de projeto, tem até um programinha no computador que é chamado de Project, para quem gosta dessas coisas, que você planeja todo um empreendimento que você vai fazer. E aí você trabalha os riscos e as possibilidades e aquilo que você
planejou, não dê certo. Você planejou, você viu, mas você não tem controle sobre essas coisas. Você não controla isso. É por isso que geralmente os projetos não terminam no prazo. Por quê? Porque você não controla isso. Depende de coisas que independem de você. Como na lei da economia tem o ceteris paribus, né? Quem estuda economia e área de contabilidade entende disso. Né? Então você vai fazer um prognóstico, aí você diz ceteris paribus. Aí você tira todas as causas contingentes necessárias que podem acontecer. Vou só ver isso aqui. Ah, peraí, mas por que eu não levo isso em consideração? Porque essas coisas... Não, se eu levar isso em consideração, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Mas Deus não é assim. Ele controla essas coisas. Ele controla essas coisas. Você entende isso? Não, não entendo. Não consigo compreender. Mas é assim que funciona. É por isso que Deus é Deus. É por isso que Deus é soberano. É por isso que qualquer tipo de oposição, qualquer coisa que aconteça, humanamente falando, contrária à palavra de Deus, contribui para que a palavra dele se confirme. Incrível isso, né? É impossível isso de acontecer se não fosse o propósito de um Deus soberano. Um Deus que controla todas as coisas. É nessa perspectiva, queridos, que nós lemos esses textos aqui de Atos capítulo 4, verso 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles, na realidade, com a sua maldade, com a sua vileza, desconhecendo e não reconhecendo a figura de Cristo, quem ele era, cumpriram o propósito de Deus, responsáveis pelo seu pecado. Deus não é autor do pecado deles. Com toda a liberdade que eles tinham, como diz aí a nossa confissão de fé, com toda a liberdade que eles tinham e a ação que eles tinham, a responsabilidade que eles fizeram isso, mas fazendo isso, contribuíram para que a vontade de Deus fosse estabelecida. Como eu entendo isso? Não dá para entender. Dá para saber. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Olha o que diz Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso de 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento de vosso Pai? E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados? Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Nada acontece sem a vontade de Deus. Nada nesse mundo acontece sem a vontade de Deus. Ou, por exemplo, o que nós vemos lá em Atos capítulo 2, verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. É o que a nossa confissão de fé diz. Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é autor do pecado, nem é violentada a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade à contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. É isso que nós estamos vendo aqui, sendo entregue pelo determinado desígnio de presciência de Deus. O próprio Jesus disse para Pilatos: você tem autoridade, porque essa autoridade foi lhe dada do céu.
E com tudo isso, o propósito de Deus estava se concretizando para que Cristo representasse nós, a sua igreja, em todos os âmbitos da nossa vida. Porque ele veio para ser maldito e amaldiçoado pelos homens, porque era isso que nós merecíamos. Ao mesmo tempo que a graça de Deus estava presente em Cristo de forma plena, o juízo também, de forma plena. Por isso que ele foi pobre. Por isso que ele foi rejeitado. Por isso que ele parecia mais velho do que realmente era. Por isso que ele é chamado de homem de dores. Porque ele assume o nosso lugar. E tudo aquilo que ele sofreu, nós deveríamos ter sofrido. É por isso que ele é condenado diante de um justo tribunal. Justo por quê? Não pelas suas ações, mas porque era um tribunal legal. Porque esse tribunal representava o tribunal de Deus. E quem estava sendo condenado ali éramos nós, em Cristo Jesus. E eu gostaria de terminar essa nossa preleção, vamos ficar por aqui hoje, da seguinte forma. Em tudo que foi dito aqui, tudo que nós acabamos de falar aí, o simples despertar da nossa consciência, do nosso entendimento desses dois versos, em tudo isso nós encontramos consolo para todos os verdadeiros crentes, que vivem num mundo agitado, e com frequência nós somos jogados de um lado para o outro pela ansiedade acerca dos acontecimentos públicos, como nós estamos vendo agora, a questão das eleições. É o que eu falo lá em casa. Eu nunca vibrei com a eleição de um candidato. Eu nunca tive essa perspectiva messiânica com relação à política, né? E a gente está vendo que isso é muito significativo, porque vai ser nesse contexto que o anticristo vai surgir. Mas eu vou vibrar se a Dilma e o PT perderem. Não é nem pelo outro candidato, é pelo que eles representam. Mas se ela ganhar, eu estava falando no carro, eu vou orar para que a mão de Deus pese e o sofrimento venha e os homens reconheçam. Porque é só dessa forma que a cegueira espiritual nossa é despertada, até mesmo entre os ímpios. Isso deve ser consolo. Por quê? Porque nós podemos descansar em Deus, sabendo que todas as coisas foram ordenadas por Ele. Um Deus poderoso, sapientíssimo, visando o bem final dos crentes para a sua própria glória. É isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados, aqueles que amam ao Senhor. Essas coisas são para o nosso bem. E se nós não entendemos determinadas coisas, não temos necessidade de entender tudo, mas precisamos saber. Estava dando um exemplo na quarta-feira de uma aula que eu dei. E aí, querendo explicar um pouquinho a aula, falando sobre a evolução da língua portuguesa, né? Eu sei que aquela turma ali de ensino fundamental, eles não me iam alcançar. Então falei de uma coisa, falei assim, aí a menina, não entendi. Eu falei, minha filha, não é para você entender, é para você saber. O que eu estou falando aqui é uma informação para você saber. Você não vai entender isso agora. Eu não disse isso para ela, né? Você não vai entender isso agora. Você vai entender quando você chegar no segundo grau, quando você fizer uma universidade, aí você vai entender. Porque você vai ter subsídios para entender. Agora você não tem. Então você precisa saber. Eu preciso saber que isso é assim. Pronto, acabou. Por quê? Porque o entendimento daquilo vem depois. Essa é a nossa realidade, com muitas coisas na Escritura. Mas não vamos entender. E está arriscado depois na glória não entendermos também.
Porque Deus não vai deixar de ser Deus e nós também não vamos deixar de ser criaturas. Tá? Só que os nossos questionamentos não serão pecaminosos como são hoje. Serão questionamentos santos. Mas com tudo isso, queridos, nós precisamos entender que todas as coisas no mundo ao redor estão contribuindo conjuntamente para a glória de Deus. E que recordemos das palavras do Salmo capítulo 2, verso 2. Foi assim que sucedeu no passado, vai ser assim que vai se suceder, tanto agora quanto no futuro. 2:2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. É assim que sucedeu no passado. É assim que sucede hoje. É assim que vai suceder no futuro. E essa deve ser a nossa confiança no Senhor, sabendo que as nossas vidas estão na mão de um Pai amoroso, cuidadoso e que provê o bem dos seus filhos. Vamos orar.